Oi pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast da Dental Santé. Aqui comigo a doutora Juliana Leite. Estamos de volta, né, doutora? Depois de um tempo sem podcasts, mas com muito conteúdo para vocês. O assunto hoje é Invisalign e os aparelhos metálicos, como a gente já conhece, né, doutora? Bom, eu queria primeiro começar perguntando, doutora, o que diferencia o Invisalign do aparelho metálico? Então, olá gente, um prazer enorme estar aqui novamente. E assim, o Invisalign, como vocês podem ver, a principal coisa que vai diferenciar, inclusive, é a parte estética, né? O conforto, por não ter aqueles fios, os metais, então machuca bem menos, né? Então a estética, o conforto e a questão da remoção. Então ele você pode remover e colocar a hora que você quiser. Logicamente, a gente recomenda que seja nas horas de refeição e de higiene, o que não consegue com o aparelho fixo convencional, né? Sim. Doutora, existe diferença do resultado do aparelho metálico para o resultado do Invisalign? Então, a questão das diferenças são essas, mas do resultado não é uma questão que tenha diferença na finalização. Então, os dois vão servir para a mesma situação, vão chegar no mesmo resultado final. Agora, logicamente, o Invisalign, ele vai ser muito mais planejado, muito mais direcionado nos problemas que a gente quer resolver. Então ele termina prejudicando menos os dentes adjacentes, que não precisa se movimentar, então eles ficam inativos. Então, de certa forma, é um tratamento que vai ocorrer, que mesmo chegando no resultado final, ele vai ser feito de maneira diferente ao longo do processo. Então danifica muito menos os dentes. Agora, o tempo também é outra coisa que vai diferenciar. Apesar de chegar no mesmo resultado final, né, de correção daquela malformação ortodôntica, mas ele, além de danificar por agir exatamente nos pontos com defeito que a gente vai planejar digitalmente antes, ele também vai conseguir, justamente por agir somente naqueles pontos com defeitos, conseguir terminar num prazo menor. Então isso é outra vantagem do aparelho Invisalign. Doutora, se eu uso o aparelho metálico, mas eu quero sair desse tratamento para o tratamento com Invisalign, isso é possível? Então, é sim possível, já aconteceu muito aqui na clínica. Tem muita gente que está há anos com aquele aparelho, acha até mesmo que está sendo enrolado pelo ortodontista. Doutora, eu estou há anos, mais de 10 anos, 5 anos de manutenção, né? Não estou vendo efeito, não estou vendo o resultado. Quero tirar? Pode tirar sim. Simplesmente vai fazer a remoção, remover todas as resinas que são colocadas no dente junto do metal para ele aderir, remove tudo, deixa a boca limpinha, né? Faz a limpeza, tudo certinho, faz o processo normal como um paciente normal. Se você já tiver andado um grande caso, né, com aparelho fixo, é melhor ainda porque você já vai praticamente caminhar a partir daquele momento. Então se torna até mais rápido. Então tem muita gente que às vezes está há anos com metálico, faz Invisalign e cerca de 6 meses está livre e com o tratamento finalizado. Doutora, a gente sabe que quando a gente usa o aparelho metálico, a gente sente uma certa dor e um desconforto. O Invisalign, ele vai eliminar essa dor e esse desconforto que a gente sente com o uso do aparelho metálico? Então, elimina sim, né? Logicamente na troca, no primeiro dia da troca da placa, porque o Invisalign é uma série de plaquinhas, né? Que a gente vai, tipo assim, ó, uma série de placas que vem para o seu caso. Então, de 10 em 10 dias, 8 em 8 dias, dependendo do caso, a gente pede para trocar a plaquinha. No primeiro dia da mudança da placa, pode haver um desconforto, mas é um desconforto muito de leve, nada comparado ao desconforto de ter fio, de ter bracket, de machucar a língua, a bochecha, o lábio, os fios, os metais do aparelho fixo. Esse aqui é muito mais confortável. Apesar de incômodo no primeiro dia da troca, nada é comparável ao incômodo do aparelho fixo convencional. Doutora, o uso do aparelho metálico com o uso do Invisalign, os dois, eles vão ter, com esse uso, vão ter alguma alteração na fala, no modo de falar,
ou eu posso usar sem problemas? Não vai mudar a minha fala? Então, eu tô aqui fazendo podcast com o Invisalign. Então, o Invisalign em nenhum momento vai interferir na fala, na dicção. Ele é perfeitamente feito sob medida, ajustado bem nos seus dentes. Então, ele cria um vácuo, fica bem coladinho mesmo. Não é para ter nenhum milímetrozinho de folga. E aí, não interfere em momento nenhum. Não é volumoso, não fica com aquela sensação como tem muita gente que usa, né? Placa de clareamento, placa de bruxismo, placa de proteção de dente de desgaste. Não é nada comparável a nenhum desses. Pode ser parecido, mas nem o material, nem o volume, nem o efeito que faz em boca, nada é comparável com qualquer outra placa, que tem muita gente que acha, eu já usei essa plaquinha de Invisalign. Não usou. Usou o clareamento, que é outro tipo de material, usou essa plaquinha para correção de bruxismo, é outro tipo de material. Então, assim, esse aqui não tem alteração nenhuma na fala. Doutora, para finalizar, o Invisalign, ele vai se encaixar perfeitamente na boca do paciente, ele vai ser personalizado para o paciente ou ele é único? Então, ele é personalizado para o paciente, justamente por isso que não tem alteração na dicção, como eu falei na pergunta anterior. O Invisalign, ele vem perfeitamente adaptado à sua dentição. Uma quebrazinha no dente, qualquer coisa, tudo isso é capturado na imagem do scanner que a gente faz antes de executar o aparelho. E aí, qualquer coisinha no dente vai ter repercussão na hora da placa, na hora do escaneamento. Então, o Invisalign, cada paciente tem o seu, o de um paciente não encaixa em outro, o mesmo seu, inclusive, por ter mudança de movimento de uma placa para outra. Se você usar uma placa, quando você usar, pulou mais duas para frente, quer voltar à placa anterior, já não se encaixa, porque qualquer mudancinha de movimento já não encaixa mais, já não está mais adaptado. Então, é feito sob medida e feito sob medida de 10 em 10 dias a placa para se adaptar conforme a boca. Se você vê que uma placa que você tem que trocar daqui a 10 dias já não encaixou, já não está conforme o planejamento. Já usou menos, tirou muito, então já não andou na boca o que era para ter andado para a nova placa ser encaixada. Então, a gente vê que o tratamento está sendo bem certinho quando a gente vai mudando as placas, a gente tem um acompanhamento virtual, tem uma ferramenta, o Invisalign, nenhum outro alinhador tem um acompanhamento virtual com o dentista, onde o paciente, toda troca de placa, ele tira a foto e já recebe por inteligência artificial uma análise para ver se o aparelho está encaixado ou não. Se não tiver encaixado, ele já recebe uma mensagem para se contactar com o dentista, porque algo está errado ali. E se estiver andando bem encaixadinho, direitinho, ele já diz, ok, siga para a próxima placa. Então, assim, é um tratamento muito bem monitorado, muito bem personalizado, feito sob medida, tanto a placa inicial como cada fase de placa. Então, para a gente saber se está ocorrendo no dente os movimentos de acordo com o planejamento, é só ver que as placas estão se encaixando perfeitamente. Sim. Ok, doutora Juliana Leite, muito obrigado. Para essas e outras informações, fique por dentro, se inscreva no nosso canal no YouTube, também siga a gente no Instagram. Aproveita para já marcar sua consulta com a gente, investir no seu Invisalign. E a gente se encontra no nosso próximo podcast. Até lá. Tchau, tchau.